Assista este vídeo até o fim e você terá um plano estoico de 7 dias para nunca mais ceder à preguiça mental, começando a agir de forma imediata, disciplinada e intencional. O filósofo Sêneca dedicou um tratado inteiro sobre a brevidade da vida a este tema. Ele nos lembra de algo brutalmente simples. O tempo é o único recurso não renovável que você possui. A maioria das pessoas procrastina porque age como se fosse imortal, ou pelo menos como se tivesse crédito ilimitado de tempo. Mas Sêneca é claro, não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. A procrastinação é o ato de jogar fora o seu ativo mais valioso em troca de um conforto imediato e ilusório. O estoico age porque entende a urgência. Eles não adiam o trabalho, eles adiam a própria vida. Essa é a primeira e mais importante mudança de mentalidade, sabe? Se a ansiedade é a raiz da procrastinação, precisamos de uma ferramenta para eliminá-la. É aqui que entra Epíteto. Ele nos oferece o princípio mais libertador da filosofia, a dicotomia do controle. Simplificando, o que está sob nosso controle? Apenas nossos julgamentos e nossas ações. O que não está sob nosso controle? O resultado, a opinião dos outros, o futuro, o clima. O procrastinador foca no resultado final. Será que vou conseguir nota máxima? Será que meu chefe vai gostar? E paralisa. O estoico ignora o resultado e foca 100% na ação presente. Vou estudar por 2 horas. Vou escrever 500 palavras. Ao retirar o foco do que é incerto, a ansiedade desaparece e a ação se torna simples. Marco Aurélio, o imperador filósofo, via o trabalho não como um fardo, mas como um dever inerente à sua natureza racional. Ele questionava: você nasceu para sentir prazer ou para agir? Procrastinar é ir contra a sua própria natureza. Ele praticava o hierro, o foco no momento presente. Para ele, o antídoto para a procrastinação era ver o trabalho como o seu ofício, como a sua contribuição para o universo. Se você é um estudante, sua virtude é estudar. Se é um gestor, sua virtude é gerir. O estoico não busca motivação, busca disciplina. O trabalho é a sua dignidade. Essas 3 primeiras lições blindam o início, mas e quando você começa e para? Aliás, essa é uma dúvida muito comum que surgiu em nosso vídeo sobre autodisciplina e produtividade, aqui no canal Motivação Diária. O link está na descrição. O inscrito João Paulo levantou o seguinte problema: eu até começo, mas no meio do projeto perco a motivação e largo tudo. Isso é procrastinação também? Eu me sinto um fracasso por não conseguir manter. Sim, João. Isso é a procrastinação de manutenção, e é tão perigosa quanto a inércia inicial. A mente para porque o esforço cresce e a recompensa parece distante. A solução está na lição estoica 4, uma ferramenta psicológica contraintuitiva. Para o estoico, a esperança não é o melhor motor. O medo da perda é muito mais forte. Ao invés de sonhar com o sucesso, imagine o custo da sua inação. Imagine o projeto inacabado. A conta não paga. A oportunidade perdida. Imagine a versão de você mesmo daqui a 5 anos, lamentando não ter começado hoje. Essa é a visualização negativa. É mais ou menos assim. Quando você pensa em academia, ao invés de sonhar com o corpo perfeito, imagine a dor e a dificuldade que terá para se mover daqui a 20 anos se não começar agora. O pavor da consequência te impulsiona para a ação. É um hack mental poderoso que Marco Aurélio usava para manter a perspectiva. Se a inércia é o inimigo, a chave é quebrar a barreira de entrada. Goethe disse: a ousadia tem gênio, poder e magia, comece agora. Não se preocupe em terminar, preocupe-se apenas em começar. A lição 5 é a regra dos 2 minutos. A tarefa que você adia precisa ser reduzida a uma ação que leva apenas 120 segundos. Lave uma louça, escreva o título de um artigo, vista a roupa de ginástica. O momentum fará o resto. A física mental prova que é mais fácil continuar algo que já está em movimento do que iniciar algo parado. Para o procrastinador, o desconforto é um sinal para parar. Para o estoico, é um sinal de progresso.
Nietzsche falava sobre a vontade de poder, o impulso fundamental de toda a vida para superar a resistência e alcançar o crescimento. A dor de ter que se concentrar após uma hora de trabalho, o cansaço de uma repetição a mais na academia, essa dor é a sua força sendo construída. Não fuja dela. Abrace-a como um atestado de que você está no caminho certo. O trabalho mais difícil é o que mais te transforma. Chegamos à essência da filosofia. Se você adota todas as lições, você para de ser um procrastinador e passa a ser uma pessoa que age. O seu objetivo não é mais terminar um livro. Seu objetivo é ser o tipo de pessoa que escreve todos os dias. A virtude é a própria ação consistente. Quando você define sua identidade pela ação disciplinada e não pelo resultado externo, você se torna invencível contra a preguiça. É um processo de se tornar a melhor versão de si mesmo, entende? A procrastinação morre quando você abraça estas 7 verdades estoicas. Use a urgência de Sêneca, o controle de Epíteto, o dever de Marco Aurélio e o início de Goethe. O plano de 7 dias é simples. Aplique uma dessas lições a cada dia da semana. Comece com a dicotomia do controle para reduzir a ansiedade. Siga com a visualização negativa para criar o impulso. E termine transformando a ação em virtude. Se este roteiro te deu clareza, deixe seu gostei e inscreva-se para o próximo vídeo, onde detalharemos o passo a passo para aplicar a dicotomia do controle de Epíteto no seu dia a dia.